Hoje eu tenho uma pergunta para te fazer. Quais são as informações que você usa na hora de decidir em quem você vai votar nessas eleições? São os memes da internet? É o que cada um dos candidatos fala sobre si mesmo? Ou pior, o que um candidato fala a respeito do outro? Ou o que os seus seguidores falam a respeito do outro? Ou o que a mídia fala a respeito deles? De onde você tira as suas informações para avaliar por que que um é melhor que o outro? Por que que um é pior que o outro? Você saberia dizer concretamente, apresentar fatos concretos para decidir, para dizer, não, eu vou votar nesse candidato porque ele foi melhor, porque ele fez isso, 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 isso. Você tem alguma base concreta nesse sentido? Eu me fiz essas perguntas e então eu decidi procurar dados objetivos, empíricos e concretos para avaliar como foi o governo de cada um dos candidatos. Porque, afinal, tanto Bolsonaro quanto Lula já tiveram seus períodos de governo. Então, existem dados, existem registros sobre como foram é, os governos de cada um. E é isso que eu quero compartilhar aqui com você hoje de novo. Domingo passado, dia 9, se não me engano, eu já fiz um vídeo apresentando alguns dados que eu encontrei. Hoje, eu vou apresentar mais alguns dados que eu encontrei ao longo dessa semana. Quem sabe assim fica mais fácil você se decidir, você tomar uma decisão mais acertada, beleza? Eu vou aqui compartilhar minha tela com vocês para ficar mais fácil visualizar esses dados. E um dado, o primeiro dado que me chamou mais a atenção foi referente à apreensão de drogas. Veja bem, durante o governo Lula, em 8 anos de governo, foram apreendidas 140 toneladas de cocaína. Durante o governo Bolsonaro, em 3 anos, está sendo nem computado o período de 2022, só 2009, 2020 e 2021. Foram apreendidos 289 toneladas de cocaína. Ou seja, em 3 anos, em apenas 3 anos, o governo Bolsonaro apreendeu mais cocaína do que em 8 anos de governo Lula. É um dado bem relevante, né, para você que preza pela saúde, preza pelo combate às drogas. Vamos para outro dado aqui, ainda sobre as drogas. Apreensão de maconha. Durante o governo Lula, foram apreendidas 1.298 toneladas de maconha. Em 8 anos, isso. Em 3 anos de governo Bolsonaro, já foram apreendidas 1.222 toneladas de maconha. Se fosse computado aí o que já foi apreendido nesse período de 2022, Bolsonaro, no governo Bolsonaro, já teria apreendido mais maconha do que todos os 8 anos de governo Lula. É outra diferença estarrecedora nesse sentido. E isso se deve a vários fatos e tem muitas explicações. Um dado interessante que pouca gente se lembra e que pode ter alguma repercussão aqui, que é bem interessante a gente perceber isso, alguns detalhes pequenos, mas que fazem toda a diferença no final das contas. Primeiro ministro da Justiça e Segurança do governo Lula foi um senhor chamado Márcio Tomás Bastos, que era simplesmente um dos maiores advogados criminalistas do Brasil. Ou seja, um cara que fez a vida defendendo criminosos. Quem foi o ministro da Justiça do governo Bolsonaro, primeiro? Sérgio Moro, que na época era o maior símbolo do combate à corrupção do Brasil. Percebe a diferença? Um colocou no ministério advogado criminalista, especialista em defender bandidos. O outro colocou o maior símbolo da justiça na época. Hoje, ministro da Justiça do Bolsonaro é Anderson Torres, se não me engano, delegado da Polícia Federal, de carreira. Percebe as diferenças? Percebe por que os resultados são tão diferentes?
são as escolhas. Quando a gente escolhe um governo, nós não escolhemos apenas um candidato. A gente não está escolhendo entre Lula ou Bolsonaro. Nós estamos escolhendo entre formas de governar e pessoas que acompanham esses candidatos. Porque o Lula vai escolher muita gente e o Bolsonaro também vai escolher muita gente para acompanhar ele na administração. Então, isso também é muito relevante. Presta atenção em quem Lula escolheu para ser seu ministro e quem Bolsonaro escolheu. Tá? E isso tem impacto aqui, ó, nesses dados. E os dados mostram que a diferença na condução das políticas de segurança pública é muito grande. Na semana passada, eu trouxe aqui um dado que era a redução dos homicídios durante os governos. Eu não sei se você se lembra. Durante o governo Lula-Dilma, os níveis de homicídios, os níveis de violência no país aumentaram, assim, consideravelmente. E agora, durante o governo Bolsonaro, tem caído muito. Tá? Então, presta atenção. Você quer um país mais seguro, um país com mais combate às drogas, você já, por aqui você já começa a saber em quem votar. Vamos avançar. Outros dados. Esse dado é fenomenal, porque derruba muitas narrativas. Uma das maiores narrativas que a gente vê hoje, tanto na mídia como na internet, essas fake news, essas loucuras da vida, é que o Bolsonaro está destruindo a Amazônia. A Amazônia vai acabar por causa do Bolsonaro. Mas presta bem atenção nesses dados aí. Olha só como foram os níveis de desmatamento da Amazônia durante o governo Lula, os primeiros 4 anos do governo Lula, e durante os primeiros 4 anos do governo Bolsonaro. Esses dados são oficiais, são medidos pelo INPE. Então, são medidas de satélite, não tem como errar, são dados objetivos, não é falação de um lado para o outro. Tá? Durante os 4 primeiros anos do governo Lula, houve desmatamento de 86.437 quilômetros quadrados da Amazônia. Os primeiros 4 anos do governo Bolsonaro, isso já incluindo os primeiros 3 anos e 8 meses, melhor dizendo. Os dados não computaram os 4 últimos meses de 2022, porque não tinha como. Mas só por aí já dá para ver uma diferença. O desmatamento no governo Bolsonaro não foi nem a metade, nem a metade. Presta atenção, vou repetir. Não foi nem a metade do que nos 4 primeiros anos do governo Lula. Então, se um dos motivos para você formar a sua decisão é o combate ao desmatamento, ou o nível de desmatamento, a preservação da Amazônia, presta atenção nesses dados, tá? E para não cair mais nessas narrativas loucas da internet, beleza? São dados objetivos, são fatos, Eu não estou falando aqui nenhuma bobagem. Se você pesquisar aí, vai lá no INPE, no site do INPE, você vai encontrar tudo isso, beleza? Esse outro dado é também, assim, um raio-x, é um dos raios-x, não sei dizer o plural, do que foram os governos. Por quê? Porque esse índice da liberdade econômica, ele avalia vários critérios do país ao longo dos períodos. Então, alguns critérios utilizados para compor esse índice são respeito à propriedade privada, respeito à liberdade econômica, respeito às leis, direitos trabalhistas, a liberdade para empreender, a liberdade para abrir e fechar negócios, fechar empresa, abrir e fechar empresas, são vários critérios de avaliação. Quando o Lula entrou no seu governo, quando ele assumiu lá em 2003, o Brasil estava na posição de número 72 nesse ranking, que engloba aí quase 200 países. Não estava bem, mas também não estava tão mal. No final do primeiro mandato, ao final dos 8 anos de governo Lula, o Brasil já tinha caído para a posição 113. Então, tinha perdido 42 posições no ranking de liberdade econômica.
tinha piorado em todos os critérios, praticamente. No final do governo Dilma, piorou ainda muito mais, foi parar lá em 140, na posição 140, piorou 68 posições. Olha a catástrofe que foi o governo PT para a liberdade econômica do nosso país. O desrespeito à propriedade privada, o desrespeito à lei, o desrespeito à livre iniciativa. Agora, no governo Bolsonaro, nós estamos recuperando algumas posições. Melhorou 17 posições, é uma melhora tímida, mas levando em consideração tudo que aconteceu nesses últimos anos, não tinha como esperar muito mais coisas, né? Até justificável. Mas mostra claramente que o governo está melhorando nesses quesitos. O governo Bolsonaro tem trazido melhoras. É uma diferença também muito grande. Presta atenção, nós estamos mais próximos da Venezuela no ranking de liberdade econômica do que estamos dos países desenvolvidos. Isso é péssimo, é péssimo. Isso foi horrível para o Brasil. Isso são dados concretos. Quem está falando isso é essa fundação, que é Heritage Foundation. É uma fundação lá nos Estados Unidos que trabalha só com isso, só para avaliando isso no mundo inteiro. Então, não tem nenhuma influência de governo brasileiro nessa avaliação, tá? Então, uma avaliação bem imparcial que demonstra muito claramente a catástrofe que foi o governo PT e como está sendo a recuperação do governo Bolsonaro. Vamos para o último dado agora dessa semana. Semana passada eu falei sobre os lucros de algumas estatais, como foi a administração PT e como foi a administração Bolsonaro. Nos dados que eu trouxe semana passada, sempre Bolsonaro, durante o governo Bolsonaro, as estatais deram muito mais lucro do que durante os governos Lula e Dilma. E aqui, os dados do BNDES demonstram é a mesma coisa. Durante o governo Lula, o BNDES gerou 41 bilhões de lucro. Durante o governo Dilma, 46. Durante 3 anos e meio do governo Bolsonaro, 97 bilhões. Ou seja, em 3 anos e meio, em apenas 3 anos e meio novamente, em apenas 3 anos e meio, durante o governo Bolsonaro, o BNDES gerou mais lucro do que em 14 anos de governo PT, de Lula, Dilma. Você tem noção do que é isso? Você tem noção da diferença que isso faz nos cofres públicos, da diferença que isso faz nas políticas públicas? Porque esses lucros, eles vão ser reaproveitados no investimento do país. Quanto menos lucro, menos menos o governo tem dinheiro para investir no país. Quanto mais lucro as estatais derem, mais dinheiro o governo tem para investir no país. Tá? Então, é por isso que agora no governo Bolsonaro está tendo muito mais investimentos em vários setores e está conseguindo pagar a dívida pública. É a primeira vez em 8 anos que o governo vai fechar as contas no azul, mesmo tendo aumentado vários benefícios, como o Auxílio Brasil, que está em R$ 600. Os gastos aumentaram no governo federal, mas as contas estão fechando no azul. Por quê? Porque as estatais estão dando lucro agora, pararam de ser roubadas, saqueadas, estão sendo melhor geridas. Então, o governo tem mais dinheiro para investir, sem comprometer a saúde fiscal do país. É outra diferença absurda. Eu não coloquei aqui porque não deu tempo, mas pouca gente sabe, o Porto de Santos também é uma estatal do governo federal. E o Porto de Santos bateu recordes absurdos de lucro durante os 3 anos e meio, agora fechamos 4 anos de governo Bolsonaro. Lucros que nunca antes teve. As coisas impressionantes, assim. Durante os primeiros anos do governo Lula, o lucro do Porto de Santos era na casa assim, de 1 milhão, 5 milhões, 10 milhões de reais. Hoje está no lucro de 400, 500 milhões de reais. É uma diferença de até 40, 50 vezes. É absurdo, absurdo. Não tem nem como comparar.
Então, presta atenção nesses dados, para de ouvir narrativas na internet. Olha como foi efetivamente cada governo, o que o governo Lula trouxe, o que o governo Bolsonaro tem trazido, quais são os avanços, como foi a administração, como foi que cada um lidou com as estatais, cada um lidou com a violência, o combate à violência, o combate às drogas, o que cada um trouxe de avanço em termos de liberdade econômica, em termos de livre comércio. Nós estamos prestes agora para entrar no CBE, graças aos avanços do governo Bolsonaro. E isso vai ser assim um empurrão tremendo para o Brasil se tornar um país avançado, sair de país subdesenvolvido para se transformar num país avançado. E tenho certeza que isso só vai acontecer se o governo Bolsonaro continuar. Porque se Lula, PT entrar, já viu, né? Marcha ré de novo. Então, pessoal, é isso. Se esses dados, se essas informações foram úteis para você, eu peço de novo, curte aí, compartilha, porque o conhecimento ele é sempre libertador e a gente tem que espalhar. É o nosso dever espalhar conhecimento e não desinformação. Beleza? Obrigado pela atenção. Até o próximo. Tchau, tchau.